Gatos do meu coração, Sandril Sandroca com emoção, então. Vamos lá? Determinantes, vamos para mais uma parte onde eu vou falar sobre o Teorema de Laplace, tá bom? Isso aqui é só um exemplo que eu já escrevi, esquece, Teorema de Laplace. Vamos antes falar de duas coisinhas, menor complementar e cofator. O que são esses bonitinhos aqui? Gurizada, menor complementar, olha assim, ó, de novo, tá? Interessante ler o livro, lá tá mais teórico, mais bonito, mais bem escrito. Aqui a gente vai direto atacando mais os problemas, fazendo mais exemplos, tá? O que é menor complementar? Tá? Menor complementar, isso aqui é ferramenta, isso é ferramenta para utilizar aqui, tá? Então vamos lá. Menor complementar nada mais é do que assim, imagina de novo o mesmo exemplo do outro vídeo. O menor complementar ele está associado a um termo, a uma posição. Então, nesse caso aqui, quem é sempre o menor complementar, né? Ou então em qualquer caso, desculpa, nada, não precisa ser nesse caso. O que é menor complementar? É assim, escolhe-se uma posição, tá? Elimina-se toda a linha e toda a coluna dessa posição escolhida, desse elemento escolhido, tá bom? É o determinante do que sobrou. Então, assim, ó, nesse caso aqui, por exemplo, quem seria o meu D11, ou seja, o meu menor complementar que eu chamo de D, da posição 1. Pessoal, se eu escolhi o 3, que é a posição 1, elimina-se toda a linha 1 e toda a coluna 1. O que sobra? 0, 3, 2, menos 1. 0, 3, 2, menos 1. É o determinante do que sobra sempre, tá? Tudo bem? Quem é o meu D? Opa, quem é o meu D12? 2 é o 0, tudo bem? Ou não? Elimina-se toda a linha 1 e toda a coluna 2. Sobra quem? Menos 1, 5. 3 menos 1. Beleza? Quem é o meu D13? Elimina-se toda a linha 1 e toda a coluna 3. Fica menos 1, 0, 5, 2. Quem é o meu D21? Elimina-se todo esse cara, sobra isso, isso, isso. Tudo bem? Quem é o meu D22? Elimina-se toda a linha 2 e toda a coluna 2. Fica 3, 1, 5, menos 1. E assim vai. Então, só aqui eu teria 9 menores complementares. Eu fiz todos da primeira linha, tá? Aqui, como que eu faço para resolver determinante 2 por 2? Produto da diagonal principal menos secundária. Então, fica 0 menos 6. Tá bom? Aqui, produto diagonal principal, 1 menos da secundária, que é 15. Então, dá menos 14. E aqui, para o diagonal principal, que é menos 2, menos 0, que dá menos 2, tá bom? Então, 3 exemplos de menor complementar. O que é o cofator? Pessoal, o cofator é a mesma coisa que o menor complementar. Ele também está associado a uma posição, a um termo, tá? Dessa matriz. Como que eu faço? Olha só, se vocês notarem a formuleta dele aqui, ó, o meu cofator nada mais é do que esse coisa medonha vezes o menor complementar. Então, na realidade, ele é basicamente o menor complementar com o sinal trocado ou não. Depende do quê? Olha só, o fator menos 1 elevado a i mais j, ele vai valer menos 1 ou 1, dependendo dessa soma do i mais j. Lembro-lhes que i é a linha e j é a coluna. Sempre são números naturais. Então, nunca vai dar número quebrado aqui em cima. Então, eu vou ter menos 1 elevado a um número par ou menos 1 elevado a um número ímpar. Em suma, se a soma da linha e da coluna for ímpar, vai dar menos 1, ou seja, o menor complementar vai ter o sinal trocado para virar o cofator. Se a soma for par, isso dá 1, ou seja, o menor complementar e o cofator são iguais. Então, nesse caso, o meu A11, o meu A12 e o meu A13, tá? Seriam quem? Cola aqui. A11, A12, A13. A1, A12, A13. A11 seria menos 1 elevado a 1 mais 1, que dá 2. Tá? Menos 1 na 2 dá menos 1. Vezes menos 1, que dá 1. Tá bom? Então, A11 é menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado a 2, que é 1. Tá? Vezes o menor complementar da mesma posição, que é o próprio menos 6. Então, fica igual. Aqui, não. 1 mais 2, né? Vai dar 3.
Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, ele vai ser o menor complementar, que era 14, negativo, com sinal trocado. Fica menos 1 vezes menos 14, que dá 14. Tá? E o terceiro também fica igual, porque ficaria 1 mais 3 aqui em cima. Beleza? Tá? Então, menor complementar, cofator. Diferença dos dois é que o cofator é o menor complementar ou menos o menor complementar. Depende da soma da linha e da coluna. Tá, e o teorema de Laplace, professor, como é que eu vou fazer? Pessoal, o teorema de Laplace é bem simples, tá? E pelo teorema de Laplace eu consigo demonstrar também a regra de Sarros, depende do que eu for escolher. Então presta bem atenção. O enunciado é o seguinte, eu pego para calcular o determinante de uma matriz de qualquer tamanho, tudo bem? Claro que tem que ser quadrada, porque só tem determinante de matriz quadrada. Mas pode ser 4x4, 5x5, 6x6. Então, assim, ó, nota, até aqui, até a aula anterior, nós vimos como calcular 1, 2 e 3. Ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Ordem 4 e 5 a gente não sabia. Com o teorema de Laplace eu consigo calcular determinante de qualquer matriz quadrada, qualquer ordem, tudo bem? Vamos lá. Voltando, como é que eu uso o teorema de Laplace? É assim, ó. O determinante vai ser dado... Determinante de E vai ser dado por... Eu vou escolher qualquer fila. Qualquer fila. Pessoal, não entendi. Fila nada mais é do que eu penso assim. Fila é qualquer linha ou qualquer coluna, tá bom? Isso é uma fila, isso é uma fila, isso é uma fila, isso é uma fila, é uma fila, uma fila. Então, tu escolhe uma fila, tá bom? Aí, o que que tu faz? Tu vai pegar e tu vai, depois que escolher essa fila, tu vai multiplicar cada termo dessa fila pelo cofator relacionado a ele, mais o outro termo vezes o cofator relacionado a ele, mais o outro vezes o cofator, tudo bem? Então, se eu escolher, eu vou escolher essa aqui, ó, podia escolher essa que tem mais zeros, ficaria mais fácil, mas vamos supor que eu sou burro, isso mesmo, então eu vou escolher essa aqui. O determinante vai ser, então, 3 vezes o cofator relacionado a ele, tá? Eu vou escrever bonitinho antes, então. A11 vezes o cofator A11, mais A12 vezes o cofator A12, mais 3 cofator da posição. De novo, eu escolho qualquer fila. Essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Tá bom? Fila é qualquer linha ou coluna. Escolhe uma. Escolhi essa. Aí, cada termo multiplicado pelo seu cofator. E soma esses resultados, tá? Então, nesse caso, o determinante seria dado por A11, que é 3, vezes o cofator A11, que é menos 6, mais, que tá aqui em cima, tá? Tá calculado. Menor complementar, cofator, tá? Depois, A12, que é 0, vezes o 14, mais 1 vezes menos 2. Isso vai me dar menos 18, mais 0, mais o menos 2, que dá menos 20. Tá, beleza? Ô, professor, tem outro jeito de calcular? Tem, vou fazer de outra maneira. Mas assim, ó, se liga numa coisa, tá? Eu calculei tudo separadinho. Se tu usares o teorema de Laplace, né, numa matriz 3x3, o que vai acontecer? Para cada termo dessa fila que tu descobriste, que tu escolheste, melhor dizendo, tu vai ter que multiplicar pelo cofator. E o cofator vira um determinante de uma ordem a menos. Então, 3 por 3, cada cofator vai dar um 2 por 2 para te fazer. Lembra do menor complementar aqui, tá? O que acontece? Se for uma 4 por 4, tu vai escolher uma fila, tá? Essa fila vai ter 4 termos sempre. Cada uma vai estar relacionada a um menor complementar, que está relacionado ao cofator que tu precisa botar aqui. Cada um desses vai dar uma matriz 3 por 3, que tu pode fazer por Sarros ou por Laplace de novo. Então, de novo, lá, se eu tiver uma 5 por 5, tu vai escolher uma fila, vai dar 5 termos. Cada termo multiplicado pelo seu menor complementar. Cada menor complementar daquele, pelo seu cofator, perdão, pelo seu cofator. Cada cofator, para ser calculado, é necessário fazer uma conta de um determinante da matriz com uma ordem a menos, ou seja, se era 5 por 5, 4 por 4. Então, vamos lá, de novo. Se é uma 5 por 5, eu escolho uma fila, que tem 5 termos. Cada termo vezes o seu cofator. Cada cofator vai dar um determinante de 4 por 4.
E cada determinante 4x4 abre de novo em Laplace, que dá 4 termos numa fila vezes determinante 3x3. Olha o tamanho da conta, tá? Por isso que é interessante eu escolher a fila que mais tem zeros. Então, assim, ó, se eu escolhesse para fazer o determinante de E, né, eu escolhesse essa fila aqui, ó, tá bom? Em vez dessa fila, eu escolhesse essa fila, ficaria assim, ó, A12 vezes cofator A12 mais A22 cofator da posição mais A32 cofator da posição, tudo bem? Ó, esse cara é o 1, 2, primeira linha, segunda coluna, esse cara é o 2, 2, e esse cara é a terceira linha, segunda coluna, tá? Então, o teorema de Laplace ficaria assim. Esse cara é 0. Esse cara é 0. Esse cara é 2. Então, o único cálculo que eu tenho que fazer é esse cofator. Quem é o cofator A23? Vamos fazer, então? Cofator A23. Primeiro eu vou atrás do menor complementar. Menor complementar, 2, 3. Né? 2, 3. 2... 3, 2, burro, Deus o livre, 3, 2, 3, 2, perdão, 3, 2. Então, 3, 2. Terceira linha, segunda coluna, tá aqui. Elimina toda a linha e toda a coluna dele. Sobra quem? Sobra 3, 1, menos 1, 3. Beleza? Determinante 2 por 2, esse vezes esse, 9, menos esse vezes esse, que dá menos 1. Vai ficar 10, tudo bem? Qual é o cofator 2, 3? Cofator é a mesma coisa que o menor complementar, porém eu tenho que verificar se é positivo, se mantém-se o sinal ou se troca-se, porque a gente tem a multiplicação por esse fatorzinho aqui, tudo bem? No caso, a soma dos dois é ímpar, então vai dar 5, menos 1 elevado a 5 dá menos 1, então vai trocar o sinal, fica menos 10. Então, olha só como é que vai ficar. Esse cara vezes menos 10. 0 vezes alguém é 0, mais 2 dá menos 20 também. Ou seja, sempre dá... Opa, perdão. 0 vezes alguém, 0, mais esse cara que dá 0, mais 2 vezes o menor complementar da posição 3, 2, que dá menos 10, tudo bem? Que dá menos 20. Ou seja, sempre dá certo, tá? Beleza? Então, esse é o teorema de Laplace, que serve para calcular qualquer, inclusive 2 por 2. Daí cairia num cofator de 1 por 1, que é o próprio. Tá? E ele também serve para demonstrar sarros, mas aqui a gente não tem tempo, o vídeo já ficou muito grande. Um beijo do gordo, ou...